Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nunca antes o céu havia se curvado com tanto peso sobre a terra. Ao meio-dia, quando o sol deveria brilhar em seu auge, uma escuridão espessa cobriu Jerusalém como um manto de luto. Não era sombra comum, era como se o próprio céu estivesse chorando. Uma tristeza invisível pairava entre os muros e as colinas. Era o dia em que o Criador contemplou o sofrimento do Filho com o silêncio mais solene do universo. Algo sagrado estava em curso, muito além do entendimento humano. Uma transição eterna estava prestes a acontecer. No alto do Gólgota, a cruz não era apenas madeira e dor. Era o ponto onde a eternidade tocava o tempo. A humanidade, em sua ignorância, pendurava entre o céu e a terra aquele que veio para restaurá-la. Sangue escorria, mas junto dele fluía redenção. Jesus, com o corpo dilacerado, olhava para os céus como quem via além da dor. Mesmo fraco, seus olhos ainda carregavam luz. Os soldados observavam com inquietação, sentindo que aquele momento não era comum. O mundo inteiro parecia reter o fôlego. As pessoas murmuravam, as mulheres choravam baixinho, e João permanecia próximo, lutando para ser forte. A dor estava por toda a parte, mas uma esperança silenciosa parecia pairar entre os gemidos e as lágrimas. O vento soprava diferente, como se carregasse lamento e reverência ao mesmo tempo. E então, com a voz enfraquecida, mas cheia de autoridade, ele olhou para o alto e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O tempo pareceu parar. O universo silenciou, e o invisível tocou o visível com poder. Aliás, seja muito bem-vindo ao canal O Poder da História Bíblica. Aqui, cada história é uma caminhada profunda pelas páginas sagradas, com lições que tocam a alma e transformam o coração. Se você deseja seguir essa jornada conosco, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Estamos construindo, passo a passo, um caminho de fé, aprendizado e reflexão, sempre guiados pela Palavra de Deus. Juntos vamos conhecer melhor as Escrituras. Agora respire fundo, pois o que está prestes a acontecer vai além de tudo o que já se ouviu. Naquele instante, a terra tremeu com força, como se a criação reagisse ao clamor do céu. No templo em Jerusalém, os sacerdotes preparavam o incenso da tarde quando o chão sacudiu. O silêncio foi rompido por um estrondo vindo de dentro do Santo dos Santos. O véu, que por séculos separara os homens da presença de Deus, se rasgou de alto a baixo. Não por mãos humanas, mas pelo próprio céu. O que era inacessível tornou-se disponível. O inalcançável foi revelado. O espanto tomou conta do templo. Sacerdotes gritaram, caíram ao chão, correram em desespero. Eles sabiam que aquilo não era natural, era sagrado. Era o invisível se manifestando de maneira visível. Era Deus dizendo ao mundo que a separação havia terminado. A cortina da exclusão foi rasgada pelo amor de Deus. Uma nova aliança estava sendo selada, não mais em tábuas ou pedras, mas em sangue e carne, pendurado numa cruz. No Gólgota, um centurião romano, calejado de guerras e execuções, ajoelhou-se. Seus olhos, antes frios, agora brilhavam de temor. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus, murmurou com a voz embargada. Os soldados ao seu redor se entreolharam, confusos, sem palavras. Algo os havia tocado, algo que nem sabiam nomear. Era a presença de Deus ali, entre sangue e madeira. A cruz já não era apenas instrumento de morte, era altar. Sepulturas começaram a se abrir nas encostas da cidade. Túmulos antigos rachavam como vasos frágeis. As pedras se partiam, revelando os restos daqueles que haviam vivido pela fé. Ventos varriam os vales, árvores se curvavam,
pássaros fugiam. O mundo natural parecia responder a um comando espiritual. Era como se a própria criação gritasse: o cordeiro foi imolado. O caos não era destruição, era glória se aproximando. As mulheres aos pés da cruz permaneciam ali, mesmo quando tudo parecia perdido. Entre lágrimas e soluços, sustentavam sua fé com os olhos fixos no crucificado. O amor de Deus se revelava nelas, na coragem silenciosa de quem não desistiu. João, mesmo com o coração partido, não arredava o pé. Ali, onde tudo parecia fim, nascia o maior começo. E o céu observava. E os anjos guardavam silêncio. Um novo tempo estava sendo escrito com sangue. A atmosfera espiritual era densa, indescritível. O céu escuro, o chão partido, o véu rasgado, os túmulos abertos. Tudo apontava para algo grandioso. Era o cumprimento da palavra de Deus, que há séculos vinha anunciando aquele momento. O Messias estava entregando sua vida. Não porque foi vencido, mas porque decidiu vencer por meio do sacrifício. O amor de Deus estava ali, exposto para quem quisesse ver, para quem tivesse olhos para crer. Quando o corpo de Jesus foi finalmente retirado da cruz, o silêncio tomou conta do monte. José de Arimateia, com reverência e urgência, pediu seu corpo. Era preciso sepultá-lo antes do pôr do sol. Envolveram-no em linho puro, perfumado, e o colocaram num túmulo novo, escavado na rocha. A pedra foi rolada à entrada, e então o mundo mergulhou no silêncio mais profundo da história. Mas o céu sabia. O terceiro dia estava a caminho. O sol voltou a brilhar sobre Jerusalém, mas a cidade não era mais a mesma. Havia luz no céu, mas trevas nos corações. Cada rua, cada pedra, cada porta carregava o peso do que havia acontecido no Gólgota. O murmúrio das pessoas era de confusão e espanto. Algo sobrenatural havia tocado a terra. Era como se a própria história estivesse em luto. A dor pairava no ar como perfume amargo. O céu havia falado, e poucos tinham ouvidos para entender. Enquanto o povo se esforçava para seguir com a rotina, os líderes religiosos se reuniam às escondidas. O rosto pálido de alguns revelava o que não podiam admitir. Temiam ter crucificado o enviado de Deus. Mas o orgulho não permitia arrependimento, apenas controle. Se deixarmos que isso se espalhe, estaremos perdidos, dizia um ancião do Sinédrio. Eles não queriam a verdade, queriam o silêncio. E começaram a planejar como apagar a esperança que havia nascido. Na entrada do túmulo, soldados foram posicionados como muralhas humanas, armados, firmes, vigilantes. O selo de César foi colado sobre a pedra, como tentativa de encerrar o que o céu havia começado. Aquilo que os homens queriam trancar, Deus já havia libertado no invisível. Mas eles não sabiam disso. Estavam tentando vigiar a eternidade com lanças e ameaças. O túmulo, por fora, parecia vigiado. Por dentro, algo indescritível se preparava. Maria, a mãe de Jesus, permanecia em silêncio. Seus olhos fitavam o céu, mas seu espírito parecia enxergar além das nuvens. Havia dor, sim, uma dor que nenhuma mãe deveria conhecer. Mas havia também um sussurro dentro dela, suave e santo, dizendo: ainda não acabou. Ela não entendia tudo, mas conhecia a voz. Aquela mesma voz que a visitara anos antes, agora falava de novo, não com palavras, mas com esperança. Algo se movia no invisível. Os discípulos estavam espalhados, escondidos, trancados em casas e corações. O medo os dominava. Medo da morte, medo dos romanos, medo de que tudo tivesse sido em vão. Nenhum deles sabia o que fazer. A promessa parecia distante. A cruz ainda estava muito viva em suas memórias. Mas, mesmo em meio ao terror, uma pequena chama insistia em não se apagar. Era a fé, ferida, mas viva.